Você acha que a gente tem a pior legislatura da história aqui? Muito se fala a respeito disso, né? Sei porque eu não conheço todas, né? Mas que o nível tá muito baixo. Só que assim, eu também tenho um ceticismo em relação a toda essa qualidade de debate que colocam no passado. Eu só acho que a maior parte dos parlamentares não tinham a visibilidade que tem hoje, né? O alto clero era quem aparecia porque o espaço estava restrito à imprensa. E a imprensa tem um espaço limitado, não dá para aparecer todo mundo na imprensa. Hoje em dia, todo mundo consegue aparecer ao mesmo tempo, né? E não existe, digamos assim, uma curadoria do parlamentar que vai ter espaço no debate público e daquele que não vai. Então, eu acho que sempre houve, digamos assim, o baixo clero no sentido de, não de quem não tem poder dentro da Câmara, porque eu me incluo nesse baixo clero, nessa definição, mas de quem não tem debate de país, né? De quem não tem visão de mundo, de quem sempre é base do governo, porque vende o voto pro governo da mesma maneira que o prefeito vende voto para ele, da mesma maneira que o vereador vende voto para ele, da mesma maneira que o eleitor vende voto pro vereador, né? É o ciclo completo de venda de voto. Acho que sempre existiu, mas agora está mais visível, né? Mesmo porque existe um interesse popular maior na política. Acho que antes o debate político era muito guiado pela opinião das elites, que formavam sua opinião por meio de veículos de imprensa, que por sua vez eram consumidos em regra por pessoas, no mínimo, de classe média, e agora existe uma democratização do debate. E a democratização do debate tem os seus pontos negativos, né? Muitas pessoas opinam sem saber sobre o que elas estão opinando. Mas, por outro lado, eu vejo o lado positivo de que existem hoje instrumentos para quebrar oligarquias com as quais a gente não tinha como combater antigamente. Democracia é uma delícia, mas tem seus custos, né? A frase do Ciro. É um pouco desesperador se a gente pensar, porque é óbvio que a gente quer que todos tenham voz. Essa é a ideia da democracia, mas é o que você falou, nem todo mundo tem o preparo, às vezes, para entender a relevância de um cargo ou o que de fato faz um cargo. Você sempre destaca isso, as pessoas acham que deputado é executivo. As pessoas confundem. Se você mandou uma verba para a construção de algo, você tem o poder de construir algo, quando a tua função, na verdade, é pensar em leis. É isso. Primeiro que se a gente for falar assim, de diferenciação de cargos assim, dentro do próprio legislativo, né, eu não digo que o eleitor, tá? Eu digo que os próprios parlamentares também, em sua grande maioria, não sabem também diferença de competência legislativa, né? Aí é difícil. Assim, não é... não dá pra gente fazer uma diferenciação tão grande assim, né, entre o representante e o representado. Claro. Assim. A baixa qualidade do voto daquela pessoa que acredita, acho que muito em razão por causa da herança patrimonialista que a gente tem, que aquela obra que está sendo entregue pelo deputado, primeiro, é função de deputado, né? E segundo, é um favor que ele está fazendo para ele, leva a um parlamentar que, assim, realmente, a maior, não é uma, digamos assim, eles não são dissimulados quando eles dizem que, de fato, a emenda parlamentar é independência, é municipalismo. Eles realmente acreditam que inaugurar a obra é papel de deputado. Não é assim, não, os deputados eles têm uma outra opinião, mas claro, porque beneficia eles fingem que... Não, a maioria realmente... Acredita que é isso mesmo, que o sinônimo de trabalho é você vender o seu voto para o governo o máximo possível, a não ser pautas que sejam extremamente impopulares e que ganhem repercussão nacional, e que o trabalho... Tanto que eu escuto isso várias vezes, né? Pouquinho, você tem um voto muito fácil, né? Porque é o voto de opinião, eu tenho um voto de trabalho, né? Porque ele considera que você legislar, você fiscalizar e você defender a sua opinião não é trabalho. Trabalho é você entregar a obra, claro, né? Esse é o voto de aspas, trabalho. Então, de fato, o nível de preparo, o nível de consciência, assim... são coisas básicas, assim, de processo legislativo. Não, tem gente que tá lá desde a redemocratização, né? E eu sou, não só por dever de ofício, mas também por um prazer um pouco esquisito, eu gosto muito de processo legislativo, né? Seu café. Obrigado. Olha, tem até um brigadeiro. Sim, para que fales palavras doces. Eu tenho dificuldade com isso. Esqueci o que eu tava falando. Você gosta de processos legislativos. Isso, eu gosto de processo legislativo. Mas, assim, coisas básicas do processo legislativo, do regimento interno,
tem deputados que foram constituintes, né? Uhum. E que eu uso algum instrumento, geralmente para atrapalhar uma comissão, né? Porque tá votando alguma coisa ruim. Obstruções. E eu tô falando, nem sabia que isso existia. Eu falo, não, mas não é possível, você tá aqui há 30 anos. Você insiste Nossa. muito nisso, né? Que inclusive nas comissões, assim. Mas aqui o artigo tal do regimento. Essa semana eu tive um embate com o Hugo Mota. Aham. Um embate leve, mas ainda assim um embate, né? Porque é uma coisa simples, né? Num projeto você tem a leitura do relatório, a discussão e aí o encaminhamento. Encaminhamento, 2 falam a favor, 2 falam contra. Digamos assim, supostamente você tem a discussão, da discussão em tese, né? Claro. As pessoas se convencem de alguma coisa, ninguém se convence de nada, né? Passou a discussão, todo mundo tem a mesma opinião no encaminhamento. Mas no encaminhamento seria, você falou depois da sua opinião já formada, né? Você Certo. não quer mais convencer ninguém, você está Encaminhando o seu voto, exato. E passou a fase de discussão e o Hugo Mota pulou direto para votação, A né? gente deu. Sem o encaminhamento. E aí eu falei, presidente, encaminhamento, né? Questão de ordem, encaminhamento, né? Aí ele, eu tava fazendo por economia processual. Eu falei, não existe economia processual de processo legislativo. O processo legislativo é uma garantia que a minoria tem, seja de atrapalhar, de atrasar para ganhar tempo, para ter pressão popular, que é uma coisa que eu faço muito, seja para, de alguma maneira, a sua opinião influenciar o voto da maioria, Claro. que ele não tem, porque ele é de oposição. Os deputados que se encontram a favor permaneçam como estão. Permaneçam como se encontram. Então, é prática, assim, porque as discussões, né, como a maior parte do Congresso vive de emenda, a discussão é só uma encheção de saco, né? Porque assim, a votação ele já decidiu. É muito Claro, triste já vai isso. pronto, né? Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal para receber mais cortes dos seus podcasts favoritos.